A gente vai falar sobre a dificuldade de sair de um relacionamento abusivo. Muitas vezes você fala, eu sei que eu tô, mas não consigo sair, é mais forte do que eu quero acabar com isso, mas eu não consigo, quero minha vida de volta, mas não sei como. Enfim, muita gente, de fato, se reconhece num relacionamento tóxico, percebe alguma parte de si em falta de congruência com o resto do corpo, né? Perdem a integridade. A gente fica com a autoestima abalada, a confiança abalada, capacidade de decisão fica comprometida. Agora, antes da gente começar a nossa conversa, eu quero compartilhar com você o depoimento de quem sofreu com relacionamento abusivo. Então vamos acompanhar aqui agora, porque eu acho que vai dar pra gente entender melhor como retomar o controle e sair definitivamente de um relacionamento assim. Acompanhe. Se eu fosse falar sobre todo o abuso que eu sofri no meu relacionamento, eu poderia ficar horas aqui. Mas eu preferi dividir em capítulos, porque dói menos quando eu falo assim. Mas o que me doeu mais foi aceitar que eu estava nesse tipo de relação. E nesse momento eu pedi a Deus que acabasse pra mim, pois eu não resistia mais, não tinha forças pra isso. Sabe aquelas relações que as pessoas olham e dizem, nossa, vocês são perfeitos juntos, ele é tão de boa, você pode ser você mesma? Realmente parecia, mas aos poucos, com aquele jeitinho de príncipe gentil, ele controlava tudo, sabia todos os meus horários, meus gastos, amizades. E de forma mais gentil ainda, me influenciava no que eu deveria fazer, no que eu deveria falar, quem eu deveria confiar. Pior do que ser agredida e ouvir da boca dele que agora sim ele me matava, foi entender que eu estava num relacionamento abusivo. Foi entender que eu precisava sair daquilo, mas eu não saí. Continuei, porque eu achava que só ele iria me amar, só ele ia aceitar os meus defeitos, que ele era a luz para todos os meus problemas, quem solucionava tudo. Era o que eu pensava, mas mal eu sabia que ele na verdade era a minha treva. Doeu entender a minha posição de dependente emocional. Doeu ainda mais sair dessa relação. A agressão deixou marcas que eu não vejo mais. O abuso deixou marcas que eu ainda choro por elas. É impossível a gente ouvir um relato desse e não ficar abalada, né? É um relato real e é um relato que nos faz pensar em quantas mulheres sofrem assim caladas e em quantas mulheres têm dificuldade de sair de um relacionamento assim. Eu fiquei até arrepiada aqui. Mas a gente vai tentar entender por que é tão difícil. Quem sabe a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Eu converso com o terapeuta e filósofo Carlos Florencio. Carlos, boa tarde, como vai você? Muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco, viu? Boa tarde, minha querida. Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Eu acho que você está acompanhando o programa. A gente acabou de ouvir um depoimento muito forte, mas um depoimento que, infelizmente, não é único. É o depoimento de uma grande comunidade de mulheres que estão dentro de um relacionamento tóxico. Por que é tão difícil sair de um relacionamento assim, Carlos? Faz parte. Ninguém nunca vai ter nenhum tipo de relacionamento que não seja abusivo, que não seja tóxico, que não pode gerar uma espécie de sensação de mal-estar. Toda e qualquer manifestação na direção de uma outra pessoa que afete a ordem dela, ela fica em desordem, ou o equilíbrio, já significa que você está sendo uma força que perturba o outro, que desestabiliza o outro e que, consequentemente, está dentro daquilo que nós consideramos como mal. Quando é bem, gera harmonia e visa respeitar sempre a ordem e o equilíbrio do outro. Quando é mal, a pessoa, na relação com ela mesma ou na relação com o outro, ela consegue desestabilizar, afetar o equilíbrio. Então, saber justamente não permitir afetar a nossa própria ordem, nosso próprio equilíbrio, é uma tarefa, por vezes, muito difícil para os seres humanos. Por quê? Porque existe toda uma memória de muitos anos de relacionamento abusivo. Você sabe muito bem que pelo menos até antes dos anos 50,
os relacionamentos era sempre o homem era o provedor e a mulher era submissa ao homem, a mulher ela cuidava da casa, a mulher não podia ter opinião própria e além disso não poderia votar, a mulher não existia, ela servia apenas para servir a este homem. Então, no momento que você anula uma pessoa para favorecer a outra pessoa, já existe a não existência de um e uma exaltação do outro. Quando isso acontece, já é uma relação em desequilíbrio. Então, muito daquilo que nós consideramos como relacionamento amoroso e casamento não é, de fato, um casamento, porque a energia não casa, ela não satisfaz ambas as partes, ela não gera equilíbrio e, consequentemente, não é amor. Amor não causa nenhum tipo de perturbação no outro. Muitas pessoas, elas definem, estou no problema no meu relacionamento amoroso. Não, desculpa, não existe problema no relacionamento amoroso, porque amor não traz problema, amor traz solução, saúde, bem-estar, né, vontade de viver e aprender com a vida. Então, você não está em crise amorosa, porque amor não traz crise, amor traz bem-estar. Então, existe uma diferença naquilo que de fato é amor e relacionamento amoroso e aquilo que não é e que muitas pessoas acham que estão vivendo um relacionamento amoroso e elas não estão vivendo um relacionamento amoroso. Por quê? Se a coisa não está legal, não é amor. Agora, dá para transformar um relacionamento, então, que não está amoroso, num relacionamento amoroso? Eu te pergunto isso porque no começo do casamento é muito comum a gente precisar fazer adaptação. A gente vem de casas diferentes, costumes diferentes e acontecem os atritos. Isso eu acho que em todas as casas, né? Às vezes é o jeito que fecha o pó de café, às vezes é o jeito que coloca a pasta de dente, se arruma ou não arruma a cama, se deixa a toalha molhada ou não, e vem o atrito. E muitas vezes vem o atrito e o desconforto. Você mesmo falou que a gente traz isso, esse tipo de abuso de longa data. Às vezes a gente reagia à mãe ou ao pai de um jeito até mais agressivo e repete isso no relacionamento. E aí fica com cara de relacionamento abusivo, quer dizer, sai dessa coisa que você falou de relacionamento amoroso. E eu quero saber se dá para voltar a ser um relacionamento amoroso ou virar um relacionamento amoroso. Então, é um processo, né, Claudinha? Não é uma coisa linear, né? Então, você tem que entender o que é que você está vivendo, que tipo de relacionamento que você está vivendo. Transformar esse relacionamento, que é um relacionamento fracassado, porque gera muito mal-estar, né, e desconforto, portanto, não é um relacionamento amoroso, é um relacionamento, no mínimo, desastroso, e transformar numa coisa construtiva, existe uma necessidade que ambas as partes, na relação, estejam realmente focados em querer aprimorar e aperfeiçoar a sua forma de se relacionar com o outro. Né? Não é nem melhorar aqui, porque eu não gosto muito desse termo melhorar, porque significa que está ruim. Eu digo aprimorar e aperfeiçoar. Então, como você pode aprimorar e aperfeiçoar o seu relacionamento com a outra pessoa? Né? Então, nós temos que partir do princípio que você tem que, a primeira coisa, é perceber que você é diferente e que o outro é diferente. Então, ninguém vai ser igual, isso é um fato. Então, o conflito ele nasce sempre quando nós não aceitamos a verdade e a realidade e nós queremos que seja diferente porque é o meu ideal, é aquilo que eu instituí como certo e, consequentemente, isso se transforma numa verdade absoluta. Esta verdade, onde a pessoa se firma e se sente segura, ela pode ficar resistente a mudanças e alterações, porque automaticamente ela vai perder a sua própria referência. Então, ela vai utilizar dessa referência e muitas vezes ela impõe essa referência e ela quer que o outro seja a sua imagem e a sua semelhança. Então, consequentemente, se eu só estou interessado em pessoas que sejam exatamente iguais a mim, eu não estou interessado no outro, eu só estou interessado em mim. Então, eu estou vivendo um relacionamento egoísta, egocentrado, onde só eu tenho valor aqui na história. Então, se não existe o nós, né, não existe relacionamento. E para que exista o nós,
Tem que ter eu e tem que ter tu. E dentro disso, existe uma necessidade de fazer algumas negociações. Dentro das negociações, flexibilizar a relação. No que é que eu consigo permitir, flexibilizar, para poder me adaptar e partindo sempre do princípio que o outro vai ser diferente. Aí, dessa forma, eu realmente começo a ver o outro. Por quê? Porque aquilo que é igual a mim é muito fácil, porque automaticamente é igual a mim e aquilo eu já estou acostumado, então eu fluo. A questão é como eu vou lidar com aquilo que é diferente de mim mesmo. E é justamente aí que a pessoa entra na questão de cobrar do outro que o outro seja igual a ela não conseguindo que a pessoa se transforme naquilo que ela quer, ela tenta fazer a outra pessoa se sentir mal com aquilo que ela é, culpada, e aí a partir daí ela se transforma num ser que está desestabilizando a ordem e o equilíbrio do outro. Então, para que possa reverter tudo isso, existe uma necessidade de primeiro entender o que é o amor, saber respeitar o outro, saber ver o outro por meio da diferença, para que a partir daí haja uma negociação, onde o que é que eu posso modificar para poder me adaptar a esta pessoa e o que é que essa outra pessoa está na disposição também de negociar para que ambos possamos estar satisfeitos na relação. Porque não existe relação com satisfação, amor pleno, quando uma parte só está sendo satisfeita e a outra não. Quando nós temos aquela mulher que faz tudo para o homem e o homem nem reconhece aquele valor, né? E que depois ela também pode fazer algumas chantagens emocionais, tentando fazer esse homem se sentir culpado e automaticamente ela também está sendo abusiva nos seus relacionamentos amorosos. Então, o relacionamento amoroso ele pode estar não só no casal, ele pode estar na relação pai, mãe, filho, pode estar entre amigos, ele pode estar em qualquer situação onde exista uma imposição, onde existe uma restrição, onde existe uma força de um poder sobre o outro que cria uma alienação e que quer, no fundo, dominar o outro e fazer com que o outro não tenha poder, né? Então, que são os relacionamentos da submissa e do autoritário, por exemplo. Né? Então, para transformar esse mal num bem, as pessoas vão ter que ser, no mínimo, flexíveis. Depois, ok, eu quero estar com essa pessoa. Então, eu amo realmente essa pessoa. Então, eu estou disposto a transformar algumas coisas. E isso, normalmente, o ser humano ele não faz, porque ele vai dizer assim, olha, se você fosse mais carinhoso, a gente poderia ter um relacionamento melhor. Ah, se você fosse um pouco mais participativo na casa, a gente conseguiria ter um relacionamento melhor. Ah, se você se preocupasse um pouco mais como eu estou me sentindo, quem sabe a gente está tendo um relacionamento melhor. Isso não significa... Isso é um relacionamento abusivo. Isso não significa que você está preocupado em ter um relacionamento bom com aquela pessoa, mas sim você está preocupado que aquela pessoa se transforme naquilo que você quer, porque essa é a sua referência. Perfeito. Então, há que abandonar as referências dos seus ideais e você criar uma referência a partir de um ideal comum que favoreça ambas as partes. Ótimo. Eu vou te pedir 2 minutos e aí eu volto para a gente ir mais profundamente na pauta. Como sair, então, de um relacionamento assim? A gente sabe que tem casos gravíssimos, como o que a gente ouviu, até com ameaça de morte, com abuso físico e muitas mulheres se sentindo presas nessa história. Eu volto já já, me dá 2 minutinhos. Carlos Florencio, cadê o Carlos? Vamos lá, meu amigo, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Por que é tão difícil, apesar das mulheres já terem identificado, muitas delas que estão em um relacionamento abusivo, sair de um relacionamento assim? Os relacionamentos abusivos, eles sempre criam uma espécie de dependência. Existe uma dependência emocional, existe uma dependência financeira, existe o medo de ficar só, existe o medo de como vai ser a minha vida, mesmo nesse terror, sem essa pessoa, como eu vou conseguir estar segura ou seguro, como eu vou conseguir conduzir a minha vida. Então, tem 2 formas. A pessoa que exerce o poder sobre outro é porque ela precisa dominar o outro para ela se autoafirmar, e isso normalmente está mais presente na energia masculina. A mulher, ela tem uma tendência de querer ser muito prestativa, muito solícita, muito mãe, né, muito amorosa,
que ela julga ser amorosa em demasia, e ela às vezes esquece dela mesma, e aí ela faz de tudo para outra pessoa, e a outra pessoa nunca parece que lembra dela, e ela fica sempre à espera de conseguir a mesma coisa. Então os relacionamentos abusivos, eles são relacionamentos fracassados. Existe um fracasso na questão de viver em harmonia e de viver em paz com a outra pessoa. Então existe aí aquilo que eu chamo de relacionamento tormentoso. É uma tormenta, é uma tempestade. Mas existe um motivo e um caminho para se sair disso. Tem que haver um resgate da sua autoestima, da sua valorização pessoal, saber se posicionar, manifestar o seu autocontrole, procurar ajuda profissional, se você não está conseguindo fazer isso. E no meu caso, como eu sou terapeuta especialista na área do inconsciente, são 30 anos que eu trabalho com pessoas que sofrem com relacionamentos abusivos de uma certa forma, com conflitos de uma certa forma. Então, ninguém procura um terapeuta porque está bem, né? Porque está mal. Então, facilitar esse processo de transição de uma situação que está ruim para uma situação que está boa faz parte do meu trabalho. E eu já peguei muitas pessoas que estavam naquilo que chamavam de casamento, mas não estavam realmente casadas, e eu já fiz muitas pessoas depois de casadas, casarem. Ou seja, porque eu mostrei que não estavam casadas e agora vamos casar essas energias para essas energias viverem em harmonia. Então aí vamos fazer aqui uma espécie de negociação. Agora, nos relacionamentos abusivos, existe sempre um poder sobre a outra pessoa. Se você é uma pessoa dependente financeiramente da outra pessoa, como você vai fugir disso? Né? Se você não se sente capaz de conseguir lidar com a sua própria vida, porque você tem dúvida de conseguir se automanter, também você vai acabar ficando ali. Preocupado muito com os filhos e não só, você também vai ficar preso. Então, o relacionamento abusivo, ele gera um aprisionamento nas falhas do desenvolvimento que a pessoa tem para que ela seja autossuficiente, independente e livre. Porque não existe relacionamento realmente amoroso quando a pessoa não está ali livre, quando ela não está ali segura daquilo que ela é. Ela pode até, por uma questão de acordo, olha, eu vou ficar em casa cuidando dos filhos, porque faz parte da construção da família, mas ok, ótimo. Mas no momento que esse marido começa a dizer, pô, você não faz nada, você não presta para nada, né? Então fazendo com que a pessoa se sinta inútil, não valorizando que de repente eles fizeram um acordo onde ela vai assumir um papel de mãe e de dona de casa para dar suporte e apoio para ele, e em contrapartida ele vai ser o provedor da situação e, consequentemente, ele tem que respeitar essa mulher. Quando eu não respeito a pessoa que eu amo, não existe amor. Não existe amor aí. Então, e as pessoas, elas confundem muito isso. Então, se você está vivendo um relacionamento de fato catastrófico como esse, né? Então, com certeza, já que estamos aqui na Rede Vida, Deus não está aí, Jesus Cristo muito menos, e consequentemente, boa energia não está aí. Então, eu digo sempre que o amor nasce da autopreservação e ele finda quando da autodestruição. Então, se você está num relacionamento destrutivo, o amor não está aí. Então, o primeiro objetivo seu é recuperar o seu respeito, e esse respeito você só recupera quando você começar a amar a você mesmo. Perfeito. Carlos, vou fazer o seguinte, eu vou abrir agora espaço para as pessoas colocarem as suas dúvidas, os seus desabafos. A gente vai organizar, em 2 minutinhos eu já volto contigo, tá bom? Tá bom. Obrigada. Vamos continuar, o papo tá muito bom. Aliás, eu quero indicar até esse livro aqui para você. Já já eu vou falar um pouquinho mais dele, tá? Eu recebi esses dias, tô na metade do livro, da Rebeca Uccelli, e é um livro muito interessante, muito interessante. Daqui a pouco eu explico melhor. E com a sua participação, você que mandou a sua pergunta, agora a gente vai conferir. Carlos, vou colocar aqui no vídeo wall, você vai ter a pergunta aí também e a gente vai poder dar um retorno para as telespectadoras ou telespectadores, combinado? Ótimo. Então vamos lá, gente. Primeira já vai para a tela. E diz assim, acho que as mulheres, a partir da adolescência, deveriam aprender que ninguém casa para ser feliz, mas casa pois já está muito feliz. Como ensinar isso para alguém adulto? Amei a colocação. E a pergunta, Carlos, o que você tem a dizer? Porque quando você procura alguém para ser feliz, significa que no mínimo você está infeliz. E aí você já entra num relacionamento
com uma postura de querer cobrar que essa pessoa lhe faça feliz. Esta pessoa ela não é vidente, portanto, ela não vai adivinhar o que é que de fato faz você ser uma pessoa feliz, né? Por mais que ela possa lhe agradar, por vezes possa não corresponder àquilo que você gostaria. Muitas vezes a pessoa acaba não comunicando, não expressando, não dialogando sobre aquilo que ela realmente quer, tá? Então, ninguém tem a responsabilidade nem o dever e não podemos cobrar que nos faça feliz, mas sim nós temos a obrigação de sentirmos felizes com aquilo que nós somos e sermos um ser que favorece os outros a partir da felicidade que nós já temos pela nossa própria vida, pela nossa própria existência. Quando você espera que o outro faça ou gere a realização que você não conseguiu desenvolver dentro de você mesmo, no mínimo você vai passar por experiências onde você vai ficar presa àquela outra pessoa e você vai buscar de fora para dentro algo que você tem que despertar de dentro para fora. Todas as relações onde você busca lá fora o que você não conseguiu desenvolver e despertar no seu interior, elas podem lhe dar uma felicidade temporária, mas nunca permanente, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que voltar para o retorno daquilo que você era, e quando lá voltar, a tristeza vai bater a porta. Ok, como é ensinar isso para um adulto? Ensinar para uma pessoa adulta que você... Primeiro que você é uma pessoa adulta, tá? Então, no mínimo, você não é uma criança carente. Então, você não pode ser carente, porque se você é carente, significa que existe uma falta, existe um vazio. Tá? Então, automaticamente, você vai utilizar o outro para tentar preencher esse vazio para você se sentir pleno. Então, você não está interessado no outro, você só está interessado em você e você está utilizando do outro para preencher alguma coisa no seu processo que você não soube desenvolver ao longo da sua vida e das suas experiências. E ninguém tem aqui que preencher ninguém. Nós é que temos que ser plenos a partir de nós mesmos, né? E é claro que não existe um botão onde é que eu aperto e eu vou ficar pleno na minha vida, mas a sua plenitude ela começa a terminar no momento que você começa a rejeitar, você começa a não aceitar e principalmente quando você começa a reclamar. Quando você reclama, você não ama, você não aceita, você não cria uma relação positiva com aquilo que faz parte do seu mundo. Quando você espera que tudo e todos sejam aquilo que você idealiza, você já está condicionando e limitando a sua própria felicidade. Então, aprenda que felicidade não depende de absolutamente nada e nem de ninguém. Apenas da sua capacidade em ter gratidão por tudo exatamente como é. Ok. Carlos, eu tenho mais perguntas, mas o meu tempo já esgotou. Eu vou fazer mais uma, mas a gente vai precisar de uma resposta curta, rápida, tá bom? E depois eu vou te encaminhar todas elas. Então vamos para a próxima aqui. Estou em um relacionamento há 2 anos. Ele me critica para emagrecer, diz que eu sou chata e com tudo isso estou passando por uma crise de ansiedade. Não estou conseguindo trabalhar e estou com autoestima baixa. Faça uma pergunta para ele. Qual é a sua intenção? O que é que você quer com isso? Você quer que eu me sinta mal com aquilo que eu sou? Afinal de contas, eu sou o seu relacionamento amoroso ou não sou o seu relacionamento amoroso? Ok, eu posso não estar de acordo com aquilo que você quer, eu vou tentar fazer o meu melhor, vou tentar fazer um regime, vou tentar cuidar de mim mesmo, mas o problema é que todas essas críticas fazem com que a pessoa perca a motivação e a vontade. E a mulher normalmente leva muito para o lado pessoal e ao se sentir desvalorizada e rejeitada, ao invés de ela procurar uma ajuda e tentar fazer alguma coisa por ela, ela vai tentar fazer para ele. E aí ela já se anulou novamente, aí ela vai se perder aí. Então é assim, nesse momento você tem que saber dar um posicionamento e fazer essa pessoa respeitar aquilo que você é. E se ela está apontando um monte de defeitos em você, dá uma olhadinha para ela para ver se ela também não tem alguns defeitos. Mas aí nesse momento vai vir uma competição de quem é que vai ganhar, né, desfavorecendo mais ao outro e nesse conflito não existe ganhador. Um relacionamento não existe uma parte que vai ganhar mais do que a outra. Existe uma cumplicidade. E quando existe cumplicidade, existe o respeito. Ok, importante você ir trabalhando devagarinho sua autoestima, às vezes até precisa de uma ajuda mesmo, um grupo de apoio, quem sabe. Mas, Carlos Florencio, muito obrigada. Eu vou encaminhar depois as outras perguntas para você, tá bom? E vou passar aqui seu contato para todos os nossos telespectadores. Até a próxima, obrigada.
Obrigado, tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado. Olha, o Carlos Florencio, ele tá no site carlosflorencio.com.br. Nas redes sociais é Carlos Florencio Oficial. E se você quiser mandar um WhatsApp, é no 11 98319 9848. Ele atende via Skype, então pode falar com você em qualquer lugar do planeta, tá? Importante a gente olhar pra gente, né? Se a gente não se amar, a gente não vai ser amada, não tem jeito. Precisa se amar. E presta atenção numa coisa, nada muda se você não mudar. Aí você fala assim, mas Cláudia, o que eu posso fazer? É se amar, é se respeitar, se colocar, sabe? Pegar de volta aquilo que é seu. Coragem, vamos lá.